Então vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Visual Modo Podcast, nosso episódio 101. E hoje a gente vai tratar sobre coisas importantes que a gente esqueceu, por exemplo, o último episódio, né? Mas calma que eu não tô sozinho, eu tô com ela, sempre com ela, que às vezes esquece no caixa do supermercado a chave do carro e só lembra quando chega no carro. E aí, corretora sincera? Olá. Olha só, voltamos, hein? Depois de um breve esquecimento. Você achou a chave? Eu achei. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos aí. Antes da gente começar, lembre-se, se você quiser deixar um recadinho, falar que tá com saudade, igual o pessoal falou, e-mail podcast@visualmodo.com, beleza? E quiser deixar uma sugestão pro próximo episódio, um comentário, um feedback pra gente ler aqui no comecinho, fica à vontade. Mas vamos começar do começo, beleza? Defina em um tweet ou um post no X o que é esquecer. Esqueci já o que eu podia falar sobre isso. Uai, é quando você esquece qualquer coisa. Pode ser uma data, algo, enfim, um evento. Esquecer algo. Eu vou começar de uma aqui que é muito marcante pra mim, que foi uma vez, caso vocês não saibam, a gente é casado, a gente mora junto. Sim. E ela raramente pede pra eu fazer alguma coisa em casa. E aí quando ela pede, eu tento fazer, né? Porque raramente acontece. Então ela falou, eu vou sair, vou deixar a roupa lavando. Quando a máquina terminar, você tira a roupa da máquina e leva no varal pra mim. Veja bem, ela não pediu pra estender, ela não pediu pra passar, ela não pediu pra... Não, ela só pediu pra tirar a roupa da máquina e levar até o varal. Nem era uma distância longe, tá? Aí, beleza, ela chegou, eu esqueci. Ela olhou pra mim com uma cara de decepção tão grande, mas tão grande, que aí, hoje em dia, a gente tem uma máquina de lavar que ela canta quando termina, ela faz um show, né? O show da máquina de lavar. E ela só destrava depois que ela termina o show. Aí ela termina o show, eu já saio correndo pra pegar a roupa, porque pra não ter perigo de eu esquecer. Porque eu tenho esse problema, tipo, é uma coisa muito óbvia que, tipo, não vou esquecer isso aqui, eu pego e esqueço. Sim. Então essa história, ela é marcante pra mim. Você já contou uma minha, que foi a da chave do carro, que eu esqueci. Eu tenho uma outra boa sua, que é... Eu vou te puxando, você vai lembrar. Eu sou uma pessoa que eu esqueço muito. E justamente por isso você desenvolve um mecanismo pra não esquecer coisas. Sim. Por exemplo, uma coisa muito comum é a gente esquecer consulta em médico, né? Eu esqueço muito. A gente esquece. Sim. Acontece, né? Vida corrida a gente esquece. Sim. Ser adulto é isso, gente. É pagar boleto, tentar emagrecer e esquecer as coisas importantes. É verdade. Mas, o que acontece? A gente esqueceu, né? A gente esquece. Você, na ânsia de não esquecer a consulta, você foi pra consulta, você se arrumou, você chegou na hora. Apesar você chegou 5 minutos antes dessa consulta médica, beleza? Foi. Só que você chegou no dia antes da consulta. Ai, é verdade. Você lembrou tanto que você adiantou um dia. Foi na dentista. Eu cheguei na dentista e daí ela olhou pra mim, essa recepcionista olhou pra mim com uma cara do tipo, oxe, o que você tá fazendo aqui? E depois assim, Não. Ela olhou com aquela, oxe, vírgula, sua otária. Ela falou, você tá doida, tá fazendo aqui hoje? Eu falei assim, mas sua consulta é só amanhã. Deu, não, mentira. Mas hoje não é dia tal. E daí ela falou assim, não, é amanhã. Deu, nossa. Daí, tipo, deu sorte que... Ou seja, Ela até me quando atendeu. ela não esquece, ela esquece das coisas. Nossa, eu esqueço muito das coisas. Consulta médica é um problema, às vezes, pra mim, porque eu deixo anotado na minha agenda. Eu falo assim, esse dia aqui eu vou na consulta, esse dia aqui eu vou na consulta, esse dia aqui eu vou... Eu confirmo um dia antes da consulta. Chega no outro dia eu esqueci. Daí eu lembro, tipo, 2 horas depois. E Você sabe que é muito ruim isso, porque eu sou muito esquecida. Eu tenho uma prima que ela era uma pessoa que ela era o arroz de festa. Ela fazia festa pra todo mundo, morava numa chácara e tal, sabe? Tá. Aí uma vez era aniversário dela e fizeram uma festa surpresa pra ela. Juntou todos os amigos e tal. Tipo, dela chegar e tá todo mundo esperando na casa. Sei. E aí ela tava incrédula, ela tava realmente incrédula, assim, falando, não, hoje não é meu aniversário, tenho certeza que não é meu aniversário, a ponto da gente ter que fazer ela pegar o RG, olhar e bater com a data do celular, porque ela tinha esquecido que dia era. Nossa. Mas esquecido a esse ponto, sabe? Foi tão engraçado. Eu não esqueci do meu aniversário ainda, pelo menos não cheguei nessa fase. Mas eu já quase esqueci o nosso aniversário, tipo, de namoro. Porque você falou assim, que eu lembro que você falou assim, sabe que dia é hoje? Aí eu, meu Deus, que dia é hoje? Nessa parte da relação, ela é o menino, tá, gente? Porque ela esquece as datas. E não é por mal, entendeu? Esses negócios de dia dos namorados, esses negócios... Nossa, eu sou muito dislexa pra essas coisas de data. Aí eu vou assim. falar de um esquecimento que esse me magoou, tá? Esse me magoou como pai de pet. É feio falar pai de pet, será? O podcast é nosso, a gente vamos julgar. Enfim, pode julgar, fica à vontade. A gente tem um pug, a gente ama muito nosso pug, nosso pet.
E esses dias ele tinha que fazer um exame de sangue. E era um exame de sangue em jejum de 12 horas. Sim. E aí a gente lembrou que ele tinha Da que fazer consulta. exame. Lembrou da consulta. Inclusive a consulta é uma outra cidade onde ele se trata Sim. e tal. E aí a gente lembrou de tudo. A gente acordou mais cedo e tal, né? Aí você saiu pra levar ele, né? Aí eu esqueci a chave do carro. Você esqueceu a chave do... Isso foi um combo de esquecimento. Porque você chegou no carro e falou, oxe, o carro não abre. Aí você voltou em casa pra pegar a chave. Só que nesse meio tempo, eu já liguei pra você e falei, amor, pode voltar. Não vai dar pra você passar na consulta no exame de sangue com o Bartô. Porque eu dei café da manhã pra ele. Eu esqueci que era em jejum. Eu tava lá fazendo o nosso café, ele tava olhando com aquele olhinho de jabuticaba. Eu falei, bom, beleza, ele já passeou, ele vai tomar o cafezinho da manhã dele, né? Sim. Aí eu, né? Tipo, ele vai. E depois ele vai pra cidade fazer o exame de sangue. Sim, vai pro vet. Eu também esqueci do jejum de 12 horas. Aí eu fiquei me sentindo um otário. Nossa, eu Eu fiquei me sentindo mal. um profundo otário. Nossa, eu fico se sentindo muito mal porque você esqueceu. Não, mas eu esqueci também. Mas eu... O que mais que eu já esqueci? Eu já esqueci celular na academia. Já, eu lembro disso. Lembra que eu voltei pra casa... A gente chegou em casa e eu falei, meu Deus, o celular. Agora eu não esqueço o celular por 2 motivos. Porque toda vez que a gente entra no carro, eu já vou pra ligar a música. Porque daí tá conectado com o celular e eu tenho certeza que eu não esqueci. Eu tenho uma meia-culpa aqui que às vezes eu esqueço e eu acabo pecando pelo excesso. Explico ali. Faltou alguma coisa em casa. Hoje em dia a gente compra muita coisa online, né? Sim. Aí, sei lá, faltou sabão em pó. Aí eu compro o sabão em pó, só que sabe quando você compra e esquece que você comprou? Você Sim. só vai lembrar quando chega a coisa? Sim. Beleza, eu comprei, larguei mão, né? Esqueci. Aí você perguntou pra mim, em dado momento, você comprou sabão em pó? Eu, acho que não. Aí eu pego e compro outro sabão em pó. Aí de repente chega os dois, chega meio que junto, eu falo, oxe, por que eu comprei 2? E acontece muito, tipo, a creatina, é uma coisa que, tipo, eu gosto de tomar creatina, e eu esqueço que eu comprei, eu pego e tem 2 do nada, sabe? Você tem isso com creatina, assim, e tem com... Às vezes com algum, tipo... como que fala? Aveia. Que você compra muitos pacotes, assim. Aí eu guardo em algum armário alto e eu esqueço que tá lá. Porque você compra um monte, daí a gente guarda, tipo, numa despensa, né? Numa parte do armário que não usa tanto. O fundo da despensa é uma caixa de surpresas. E daí, esses dias atrás, você subiu lá em cima pra poder ver as coisas que tinha. E daí você descobriu um monte de coisa que tinha lá, lembra? Lembro. Mas eu esqueci. Outra coisa também, mercado. Eu vou no mercado, eu faço uma listinha, geralmente, né? Pra eu não esquecer do que eu tenho que comprar. E eu sempre esqueço de alguma coisa. E daí eu volto pra casa, nossa, esqueci tal coisa. É muito triste quando isso acontece. Nossa, mas é muito ruim, porque eu sou muito esquecida. Por exemplo, filme, nome de livro, igual eu gosto de ler. Aí eu falo, não, eu li tal livro, tal livro, tal livro. Vou falar sobre o livro e às vezes eu vou esquecer do nome dos livros, vou esquecer do nome do autor do livro. Na minha função de esposo, é muito ruim quando a gente viu um filme junto. E aí eu falo, lembra daquele filme? A gente viu junto. Aí você, não, você não viu comigo, você viu com outra menina. Tenho certeza, você viu com outra pessoa. Aí até eu fazer ela lembrar que a gente viu o filme junto. Eu já fiz mó drama já. Mas eu esqueço muito, principalmente nome, né? Eu esqueço demais nome. É muito ruim, porque... Não, e é triste, é um momento muito triste, acho que todo mundo já passou por isso, que é aquele momento que você fala, eu vou deixar isso aqui separado, vou deixar aqui na minha visão pra não ter perigo de eu esquecer, porque eu preciso levar quando for em tal lugar. Quando é assim, com certeza eu vou esquecer. Com certeza vai esquecer. Com certeza. Esses dias você pediu pra eu levar uma camiseta pra academia. Isso. E daí eu falei, não, vou deixar já separado. Peguei... Não, eu pedi pra você no carro, quando eu tava indo pra academia. Aí eu falei, manda aí você pra falou, mim. Manda pra mim por mensagem pra eu não esquecer. Aí eu peguei e mandei por mensagem. Aí eu respondi ele na hora e falei assim, não, pode deixar, eu vou deixar separado. Quando ela chegou, amor, cadê a camiseta? Esqueci. Não, e o pior foi que eu falei assim, eu vou tirar do guarda-roupa e vou deixar em cima da mesa pra eu não esquecer. E daí eu simplesmente falei isso, eu respondi isso pra ele,
E na minha mente eu falei, eu já vou levantar. E daí o que eu fiz? Eu continuei trabalhando. E eu esqueci completamente. Não, e quando há uma mente diabólica entre nós dois que conta com o fato da nossa loucura de esquecer coisas, que é o nosso Pug. Nossa, Explico-lhe, sim. em mais de uma oportunidade, esse Pug ele já conseguiu enganar a gente e jantar 2 vezes. Sim. Porque eu, assumindo que ela tinha esquecido de dar janta pra ele, dei janta pra ele. E ela, assumindo que eu tinha esquecido de dar janta, dei janta pra ele de novo. Esses dias aconteceu isso, foi acho que no almoço. E daí eu falei, amor, tô dando comida pro Pug. E você tava de fone. E eu não vi que você tava de fone, porque eu gritei da cozinha. Porque na minha cabeça a obrigação sua era me ouvir gritando da cozinha. E daí eu dei a comida pro Pug. Com um franguinho ainda, não foi só a ração. Aí fui no banheiro, daqui a pouco eu ouço o barulho de novo de tilintar de raçõezinhas na vasilha dele. E o Bartô... Eu, amor, você deu comida pra ele? Você, eu dei comida pra você, mas eu falei que eu dei comida pra ele. Enquanto isso, o Pug com a maior cara de traquinas, assim, que já comeu 2 vezes. E aconteceu mais de uma vez, sabe? Tipo, já Aconteceu. aconteceu no plural, então não é... E o Bartolomeu, o cachorro, ele faz cara de que não comeu. Tipo, parece que ele vai comer naquele instante. Ele tem a mesma empolgação, sabe assim? Tipo, ele não fica mais lento. Não, cara, ele fica na mesma empolgação. Não é nem um pouco letárgico. Nossa senhora, eu como, eu morro. Ele simplesmente fala, bateria recarregada. Bom, Que mais? você consegue pensar em mais uma coisa que você esqueceu? Não, porque eu esqueci, provavelmente. Porque eu esqueço, aí. O meu nome é Victoria, sobrenome Esquecimentos, sabe assim? É terrível. Mas eu acho que durante a obra teve bastante coisa que eu esqueci. Eu tenho uma aqui que me dói muito, porque eu sempre fui aquela pessoa muito metódica que gosta de pagar as contas assim certinhas, né? Ah, sim. E aí, uma vez, a gente nem morava aqui na casa que a gente tá morando, a gente tava reformando aqui ainda. E aí ligou pra mim a portaria. O rapaz da CPFL tá aqui pra cortar a sua luz. Nossa, é verdade. Aí eu falei, oxi, é golpe? Não, tá tudo pago, tenho certeza. Não, tô indo aí. É A gente não morava muito longe da obra. Graças a Deus. Entre no carro que eu vou bater nesse, né? Eu vou agredir esse funcionário fake. Siga aquele cara. Aí chegamos, o rapaz era realmente da CPFL, ninguém foi agredido. Talvez só a minha moralidade, minha honra, porque eu olhei assim, eu tinha esquecido de pagar, tipo, a gente tava em abril, eu tinha esquecido de pagar o boleto de janeiro, fevereiro e março, sabe? Ou dezembro, fevereiro e março. É porque, tipo, tinha um mínimo, né? Assim, tipo, como ninguém morava, né, vinha aquela continha menor. E daí eles não mandam, tipo, é R$30 a conta mínima. E daí eles não mandam, então eles esperam, tipo, dar um número mínimo de pagamento pra poder fazer no boleto. Aí, pra minha sorte, né, eu baixei o app, paguei lá pelo app na frente do cara, ele viu eu fazendo o Pix direitinho. E o cara foi super simpático também. Foi assim, acho que é uma parada que acontece, né? Ele falou assim, é normal, acontece mesmo, ainda mais quando apartamento, casa nova, que acabou de ligar, e, enfim. Daí ele falou que era normal, mas mesmo assim, né? Foi um baita desespero. Não, e eu fiquei chateadão, porque, tipo, tinha gente trabalhando no apartamento, né? Tinha os marceneiros e tal. Aí eu falei, nossa, não pode cortar essa energia de jeito nenhum, né? Sim. E aí, tipo... E maior trabalho pra religar depois. Não foi a primeira vez, porque ainda nessa época, justamente por estar com muita coisa na cabeça, eu acabei esquecendo de pagar a conta de luz do apartamento que a gente tava morando alugado. Foi. Mas teve uma vez também que o boleto acho que não chegou atrasado, daí a gente pagou a mais do condomínio também, lembra? Não, a gente foi viajar e o boleto não chegava pra gente. Não chegava físico. Ele só chegava físico, não chegava no e-mail. Aí como a gente foi viajar, a gente esqueceu, né? Sim. E quando voltou, tava lá na caixinha do correio, mas Daí tinha quando vencido. foi pagar, nossa senhora, uma facada, né? E multa é triste, né? Porque quando você esquece uma conta, já não basta a tristeza de você esquecer, você tem que pagar a multa. E é uma tristeza você pagar essa multa, porque você fala, tô pagando isso aqui porque eu fui otário, porque eu esqueci. Eu fui burro, porque eu esqueci. É o preço de eu ter esquecido. Mas eu sou campeã de esquecer as coisas, né? Falando em esquecer, é uma coisa que, tipo, eu vim do sítio, né? E lá era muito... Tipo, não tinha mercado perto, não tinha esse lance de mercado 24 horas. Não, de jeito nenhum. Então, a gente tinha que ir pra cidade, era uma viagem, era uma coisa tipo de 30, 35 km. Era uma viagem pra você chegar na cidade. Nossa, que trabalho. E aí você não podia pensar em esquecer nada do que você ia comer na semana, porque senão não tinha, simplesmente não tinha. Não tinha o que fazer. Não tinha um mercadinho. Não tinha uma mercearia, porque tipo, hoje a gente esquece o leite... Tem mercadinho, mercearia. Um mini mercadinho dentro do condomínio que a gente mora. Sim, é maravilhoso. É meio hiperfaturado, mas, de novo, é a multa que você paga por esquecer das coisas. Tipo, mas tudo bem, quebra um galho, né?
Eu vou lembrar de uma outra situação aqui que acontece com frequência, que eu não carrego meus documentos comigo. Eu sinto um pouco de vergonha por isso, mas é fato. Não vou aqui mentir pra vocês também, né? E o que aconteceu? Eu tenho o costume, porque eu fiz meu RG, depois de muita insistência dessa que vos fala aqui como convidada fixa do podcast. Eu fiz meu RG novo, porque o antigo tava como não alfabetizado ainda, eu acho. Não, ele tava em situação periclitante, tava desfazendo. Eu era muito eu fazia muitos anos e tal. Aí eu peguei e fiz aquele RG do modelo novo. Você tem que ir no poupa-tempo, você gasta um tempo lá, entendeu? O poupa-tempo não poupa tanto tempo, assim. Mas sem era pior, viu? Acredite. Isso é verdade. Aí, enfim, fiz. Deu tempo de eu tirar uma foto do RG. Só isso, tirar uma foto frente e verso do RG. Com a câmera do celular, pra ter, né, a foto digital do documento. Digital. E eu perdi o RG. Ai, é verdade. Eu perdi. Nossa Foi o tempo. Assim, tipo, foi o tempo de eu tirar foto. Eu cheguei em casa, eu tinha perdido o RG já. E eu fiquei E você... Ai, onde você colocou o RG? Eu falei, eu não sei onde você colocou o seu RG. Porque... E no fim a gente achou, né? Você achou. No fim a gente achou depois. Acho que tava, sei lá, numa bolsa, numa carteira, sei lá, qualquer coisa assim. Mas a gente conseguiu achar. Mas foi um trabalho. Aí, beleza. Fiz isso todo esse preâmbulo do RG pra falar que os documentos pra mim são sempre um problema, tá? Aí a gente foi viajar, né? A gente foi pra Santa Catarina. Eu fui competir, né? Sim. E pra você competir tem toda uma série de ritos, né? De burocracias. E uma delas é a pesagem, que você tem que apresentar seus documentos pra ver se fazer o cara crachar, né? E aí pediram meu documento físico. A gente saiu da casa que a gente tava, não era muito longe da competição, mas não era do lado, né? Não era do lado. E eu falei, não, peguei tudo, arrumei a mochila, reolhei. Isso porque eu falei assim, olha, um dia antes, reveja de novo. Porque... Não, e eu vi tudo, só que pra mim o RG ele não era uma parada importante. E lógico que o RG é muito importante, gente. Porque eu falo pra ver, porque eu sou péssima lembrando das coisas. Então eu tento lembrar da pessoa lembrar. Aí, na fila do negócio, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Falei, amor, socorro, corre lá buscar meu RG. É verdade. Aí, no fim, deu certo. Falei que ia entregar o RG depois e tal. Entreguei e tal. E, no fim, foi bastante útil o RG de papel. Foi necessário. Foi necessário, se tornou necessário. Obrigatório. Pra fazer exame de antidoping e tal. E aí, beleza. Só que não se ateve a mim. O meu treinador também foi com a gente. Ele foi competir um dia antes, né? Sim. E ele também arrumou tudo. Quando chegou na hora, ele esqueceu a camiseta pra competir. Meu Deus. Que é uma camiseta especial, que tem que ser um tamanho especial e tal. Sim, tem um monte de regrinha. Tem regrinhas pra camiseta, sabe? E aí ele esqueceu. Aí corre de novo ela atrás da camiseta. Fui eu que fui buscar, né? A gente foi junto. É verdade, não lembrava disso. Tá vendo? Eu já tinha esquecido. É bom que você esquece dessas coisas. Mas é uma coisa que eu fico muito brava, comigo mesma, no caso. Às vezes acontece alguma situação e a gente é um casal, né? Então, obviamente, em algum momento a gente discute. A gente, né, não tem como. E daí ele fala assim, então me fala quando aconteceu tal coisa. E aí, eu tenho quase certeza que ele fez de propósito. Porque não vem nenhuma situação naquele momento pra eu poder brigar, entendeu? E daí eu fico... Mas eu lembro o que aconteceu. E eu só fico com sentimento, só porque eu falei, caraca, eu ainda esqueço. Na seara de casal, essa é uma moça que ela demora a se arrumar. Eu demoro. Ela sabe que existe o compromisso. Ela tem a fama de sempre chegar atrasada. E é uma fama que me incomoda muito. Mas eu não tenho culpa. Tem sim. Não, eu às vezes... Não, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu faço, a gente tem que estar lá às 7. Eu começo a me arrumar antes e eu não sei o que acontece. Em algum momento, o espaço-tempo, ele desprega de mim. Aí, o que acontece? Eu uso com ela a mesma técnica que eu uso quando é com o meu pai. Porque meu pai também é uma pessoa que... Agora nem tanto, ele sempre chega na hora. Mas acontecia muito do meu pai se atrasar. Então, eu ia ter um compromisso que eu precisava dele meio-dia, eu falava que o compromisso era 11h30. Porque aí eu já levava na tolerância meia hora de atraso. E com ela, eu costumo fazer isso. Só que, às vezes, eu esqueço de fazer isso, eu faço a besteira de falar o horário exato do compromisso. Aí me dá um nervoso, que é o horário exato do compromisso, ela tá tomando banho. Não. Não é... Não é pra tanto. Às vezes Certeza? eu tenho. Às vezes eu tô tendo dificuldade pra encontrar a roupa. Porque às vezes eu tô sem roupa. Eu não tenho roupa. E daí eu não consigo achar a roupa. Porque eu tava com uma roupa na minha cabeça que ia dar certo. Daí eu coloco a roupa e daí chega na hora a roupa não dá certo. E daí ela atrasa eu, entendeu? Então acontece isso daí. Mas a culpa não é minha. A culpa é do espaço-tempo que não me acompanha. Eu tenho também uma outra muito boa. Que essa aconteceu com coleguinhas de escola. Que foi muito engraçada. Porque na época, pra você poder viajar
coisas de escola, né? Pra você viajar, pra você ir no cinema, ir no zoológico, essas coisas. Você tinha que pegar um papel que a escola te dava, que era autorização, pra fazer seus pais assinarem e devolver na escola, né? Sim. Que era uma autorização que dizia, tô tirando sua criança da escola de tal hora, Vou tal dizer hora. uma coisa, né? Mas dependendo da autorização, que não precisasse de dinheiro, era uma autorização mequetrefe, né? Não, todas eram mequetrefes. Até as que precisavam de dinheiro. Porque todas eram. Mas as enfim. que não precisava de dinheiro, o aluno ia lá, dava uma rubricada lá e como que o professor confirmava que foi o pai que Mas assinou? enfim, o rolê é esse. Tipo, eu entreguei a autorização, levei pra escola. E quando chegou no dia de viagem, eu não fui com o material da escola, porque eu sabia que eu ia descer do ônibus escolar e entrar em outro ônibus pra ir nesse lugar, né? Sim. Só que pelo jeito, muita gente foi pra escola sem lembrar que era aquele dia. Nossa. Então foi todo mundo com mochila, sem autorização. E todo mundo me zoando, sabe? Sim. Aí, quando chegamos, eu entrei no ônibus, eu sentei na janela, eu dei tchauzinho pra todo mundo que ficou lá na escola, com a escola vazia, porque esqueceu, ia ter que ficar o dia inteiro lá, porque não podia ir, né, porque não tinha autorização, mas ao mesmo tempo também não tinha como voltar, porque o ônibus escolar já tinha ido embora. Nossa. Então eles tiveram que ficar na escola até o momento do ônibus voltar, que era no final da aula. Né? Então foi tão engraçado eu contar com o esquecimento de todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou esquecida desde sempre, não piorou. E também não melhorou, mas eu lembro que desses de escola, uma vez, eu esqueci a autorização. E eu tinha falado pro professor que minha mãe tinha autorizado, mas eu esqueci a autorização em casa. E foi numa época que eu acho que eu já trabalhava, então eu ficava o dia inteiro fora, enfim. Daí eu chegava só à noite pra ir pra escola, né? E daí eu lembro que eu falei, professora, me deixa aí, nananã. Eu falei assim, mas você não tá com autorização? Eu falei assim, liga pra minha mãe. E daí eu lembro que a professora, ela sabia da minha fama de ser esquecida. Daí eles ligaram mesmo pra minha mãe e confirmaram que minha mãe tinha assinado a autorização. E eu que esqueci em cima da estante, sabe assim? Eu lembro de uma vez, essa foi maravilhosa, eu tava te conhecendo ainda e você precisava arrumar o seu óculos, tava com o grau fraco e tal. Sim. Aí você foi num oftalmologista, foi um parto pra você conseguir ir e tal, você foi. E aí ele te deu a receita pro óculos novo. Sim. E você perdeu a receita. Ah, é verdade, eu esqueci em algum lugar. Você esqueceu e ela sumiu. Só sumiu. Foi. Aí eu tive que marcar de novo o oftalmologista pra poder... Você sabe, eu tenho um amigo, eu sempre conto essa história, Mano Aminadab, se um dia estiver ouvindo aqui, queremos você aqui. Nossa, ele é uma pessoa que ele esquece das coisas. Ele é uma pessoa maravilhosa, só que ele esquece das coisas. Ele ganha, ele é mais esquecido que eu. Ele foi trabalhar de carro. Essa história é ótima. Ele foi trabalhar de carro e ele trabalhou, fez lá as coisas do dia inteiro dele, ele trabalhava com pessoas, era um trabalho meio estressante, assim, pra ele, né? E aí ele voltou pra casa. De ônibus. E deixou o carro lá na firma. Ele chegou na casa, a mulher perguntou, cadê o carro? Ele, roubaram nosso carro não tá aqui, cadê nosso carro? Aí ele se tocou que ele foi trabalhar de carro e voltou de ônibus. Ele esqueceu o carro na empresa que ele trabalhava. É. Meu Deus, é muito fora da realidade. Isso eu nunca fiz. E ainda na seara dele, ele tem um carro manual, né? Sim. Normalmente dirige um carro manual. E o carro dele me machuca. E quando ele foi viajar, ele foi Ele foi viajar e ele alugou um carro. Sim. E alugou um carro automático. Pra ter conforto, pra viajar com mais Sim. segurança e tal, né? Com a família e tal. E aí, ele esqueceu que o carro automático não tinha embreagem, ele enfiou o pé no freio. Foi. Freou o carro com tudo na avenida. Foi. Isso porque eu falei assim, olha, quando você tá dirigindo um carro automático, você esquece que você tem a perna esquerda. Você morre a perna esquerda, amarra a perna esquerda que ela não vai usar pra nada, em hipótese nenhuma. Mas eu acho que eu não lembro de mais nada que eu tenha esquecido. Eu lembro de muitas pessoas que esqueceram de coisas, sabe? Ah, sim. Tipo, datas importantes. Seu aniversário. Um monte de parente seu já esqueceu o seu aniversário. Ah, normal, né? Normal. E assim, parente próximo. Não, nem vou comentar sobre isso. Melhor não comentar pra não me chatear, mas já teve, já. Mas, ó, aniversário, uma coisa que eu nunca esqueci o seu aniversário. Mas eu esqueço a data que é o seu aniversário. Porque o seu aniversário... Ela sabe que eu tenho que fazer um por ano. Quando é sempre um mistério. Porque, pra mim, o seu aniversário é dia 27 de fevereiro. E, na verdade, o seu aniversário é dia 28 de fevereiro. Mas, na minha memória, é dia 27. Mas, tá lá, eu sei. O máximo que vai acontecer é de eu comemorar antes. Então, tá tudo bem.
Tá safe, mas eu sou ruim de data de... Quer ver uma outra coisa que tem me acometido? A gente mora em condomínio e as comprinhas que a gente faz chegam na portaria, o porteiro recebe e tal. Sim. E pra você poder retirar lá, você tem que assinar um papel com a data e como se fosse assinatura pra Nossa, dizer, ó, nem retirei. vi. Aí o que acontece? Chega, a portaria manda uma mensagenzinha, ó, chegou encomenda pra você, seu fulano. Aí vai lá, você fulano, enfrenta aquela fila da portaria pra você pegar as coisas e Que tal. sempre tem... Aí o porteiro sempre entrega a sacola, né? Deixa lá a sacola à vista e dá o caderninho pra você assinar. Já aconteceu mais de uma vez de eu assinar o caderninho e ir embora sem a encomenda. Tipo, eu realmente, tipo... A missão. Demorou tanto tempo pra eu conseguir assinar aquele caderninho, tinha uma fila tão grande que eu esqueci por que eu tava lá. Eu só assinei e fui embora. Meu Deus do céu, é verdade. E, nossa, isso me dá uma tristeza. É que nem quando você tá na academia, isso me acomete de vez em quando. Mercado, eu faço isso. Na academia, e, tipo, são 3 séries de 8 repetições. Aí você tá lá, você fala, eita, quantas repetições eu fiz? Ah, Ou mas... pior, você tá lá descansando e fala, já foram 2 séries ou 3? Mas isso é ruim porque geralmente quando é menos repetição, eu me perco quando é menos repetição. Porque você aquece, daí quando você começa a série, como é pouca repetição, você esquece, sabe assim? Eu esqueço. Mas eu faço, tem que fazer. Mas mercado, por exemplo, paguei esses dias, aconteceu isso comigo, que eu não contei. Mas eu paguei, aí eu fiquei conversando com a mulher, né? Tipo, porque essa batata é bom pra fazer tal receita, e nananã, nananã. Aí pagou e eu falei, obrigada. E eu tava indo embora sem as compras. Aí eu, moça, desculpa. Ela cagou de dar risada, né? Porque... E eu, totalmente dislexa, esqueci a compra. Ela tudo empacotado. Oh, meu Deus. Dá uma tristeza, né? Ai, dá. E é muito triste. Mas o que mais... Uma das coisas que mais me deixou chateada é quando perguntam pra mim, você leu tal livro? Eu li. Não, Mas e eu quando, não e lembro o quando você nome. esquece de comer alguma coisa? Ah, não, esqueci de Explico comer, ali. Não, não. a gente faz bastante. Como que a gente esquece de comer? A gente tava com o costume de assistir todo sábado, a gente parava pra assistir Solo Leveling, né? Sim, Quando tava lançando, a gente comprava pizza de um lugar que a gente gosta e tal, sempre a mesma pizza. é mesmo. E a gente comia assistindo Solo Leveling, né? Era o nosso rolê de sábado à noite, É. né? Aí, o que acontece? Sobrava pizza, sempre sobrava, a gente colocava no forno Essa era a intenção, inclusive, pra que a gente comer- sobrasse pro outro pra dia. comer no domingo, porque a pizza requentada dele é muito boa também. É. Né? Simples. Aí, beleza. Quando chegou numa terça-feira, a gente abriu o forno e falou, eita, esquecemos a pizza aqui. Nossa, a pizza tinha ido de arrasta Que já. tristeza quando você Já. esquece comida, porque dá aquela sensação ruim de você desperdiçar comida. Ah, sim, é. A pizza já tinha ido de Chernobyl já. Já, com certeza. A pizza by Ucrânia. É, a gente nem abriu o pacote. Deixa aí fechado, né? Melhor. Só deixa lacrado aí. É, melhor, porque, meu Deus. Mas eu acho que é isso. O que mais que a gente já esqueceu? Ah, a gente já esqueceu bastante coisa. moça. Não, já esqueceu, mas eu acho que, assim, mais de memorável, assim, que mais que a gente já esqueceu? Eu lembro de uma vez que a gente foi pra praia e você esqueceu de pagar o pedágio. Eu não esqueci de pagar o pedágio. Não tinha nenhum lugar pra pagar o pedágio, eu simplesmente fui indo conforme o negócio foi indo. Eu fui com o fluxo aí. Se não cobrou, eu não tenho culpa. Eu lembro de uma vez com um amigo meu que a gente tava andando de carro. E às vezes acontece, não sei se acontece na cidade de vocês, deixa nos comentários se acontece, mas que às vezes as ruas mudam. Por exemplo, a O rua sentido da rua. era ida e volta, vira só ida. O sentido da rua. Ou tipo, tinha uma saída aqui à direita, fecharam essa saída à direita e agora Sim. não tem mais essa saída. Nossa, aconteceu muito isso. Acontece com frequência aqui onde a gente mora, vem pra Sorocaba, né? Nossa, E essa é a melhor cidade do Brasil. eu não quero comentar sobre isso. E aí, era uma rua que virou contramão. E esse colega meu, ele entrou com o carro, porque ele sempre passava por ali, era mão, né? Sim. E ele foi, e ele só foi. E aí vi nos carros buzinando pra ele sem entender e tal, buzinando. Aí, de repente, quando a gente chega lá no começo, a gente se toca e fala, eita, aqui virou contramão. E a gente tinha andado, tipo, uns 500 metros na via contramão, Nossa sabe? senhora. É por isso que eu tenho medo de você andando com seus amigos de carro. Vale a minha Nossa Senhora. Mas tem disso mesmo, né? Esqueceu onde tá o carro estacionado? Você esquece. Eu tiro foto. Quando é, tipo, um shopping muito grande, assim, eu tiro foto. Não, mas você esqueceu esses dias no mercado. Com certeza, eu sempre Você esqueço. tava entrando no carro errado, lembra? Mas o carro era igual. Porque, assim, o mundo, pra quem não enxerga bem, ele é meio cruel. Já aconteceu comigo, eu acho que eu já contei essa história no podcast, mas não compensa contar de novo, né? Não custa nada. Que meu pai, ele ia me buscar quando tinha, tipo, reunião na escola, alguma coisa na escola que ia terminar as aulas mais cedo. Ele, às vezes, ele ia me buscar de carro, né?
E ele tinha um Voyage prata, 1.8 a álcool, que não pegava de jeito nenhum de manhã. E aí ele foi me buscar com esse Voyage prata. E ele sempre ia e tal. Aí, dessa vez, ele falou, não vou chegar na escola. Ele me avisou antes de eu sair de casa. Não vou chegar na escola. Eu vou só te buscar. Então, assim que você vê o carro lá, você sai. Diz que você vai com o seu pai lá pra poder sair, né? E entra no carro e a gente vai pra casa. Beleza. Eu peguei, vi o Voyage prata do meu pai. Saí, contente, faceiro. E entrei no carro. Você viu um Voyage prata. Não era meu pai. Ah, então. Não era meu pai. Mas aí eu olhei, eu lembro que foi, claro, eu olhei e falei, não é meu pai. Aí ele, você não é meu filho. Só que ele falou com um jeito assim, tipo, será que é? Sabe, tipo, tinha uma dúvida ali na voz dele, Meu sabe? Deus do céu. E meu pai, tipo, tava tipo, um pouco mais pra trás, mas ele ria viu. tanto, ele ria tanto. Ele ria tanto. Eu compactuo com seu pai, eu também riria. Mas isso de entrar no carro errado não vale só pra quem não enxerga bem. Vale para os desastrados ou desatentos, tal qual eu. Porque já aconteceu de eu super entrar no carro de uma pessoa totalmente aleatória, o carro estar destrancado, e daí na hora de eu dar partida no carro, eu percebi que o carro não era o meu. Inclusive aconteceu nessa viagem de agora, o carro era igual ao nosso, eu entrei no carro, bati a porta do carro, falei assim, eu acho que essa carteira aqui. É verdade, que né? estranho. E daí eu fui dar Quase partida. roubou o carro. Fui dar partida do carro, falei, é óbvio que não ia dar partida. E o pior, o carro tava destrancado, qual a chance? Sabe assim, então o mundo, às vezes, ele se alinha pra que você passe certas vergonhas e humilhações, assim. Sabe eu sinto isso. E também existe o medo de esquecer coisas. Vou dar um exemplo, tá? Celular. Uma viagem que a gente foi, e aí eu queria muito andar de bicicleta nesse lugar, né? Só que eu não andava de bicicleta, tinha pelo menos uns 12 anos, sabe? Tinha pelo menos. Aí eu falei, será que eu ainda lembro como é que anda de bicicleta? Senhora, E foi hiper divertido. Eu quase infartei. Foi hiper Cada divertido. curva, ele desceu umas montanhazinhas como se não houvesse amanhã. E eu falando, meu Deus, esse menino vai cair. E eu não vou me referir aqui como que tava, mas eu tava com a traseira que não passava um átomo. E eu falei, meu Deus, ele vai se estabacar todo no chão. E o chão tinha um monte de pedrinha. Eu falei, meu Deus. Mas sobrevivemos, não caímos. Mas eu quase infartei com você andando de bicicleta. Nossa senhora. Mas foi divertido. Foi super Então, legal. tem essas coisas, né? Que é divertido, mas a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho. O que mais que eu esqueci recente? Recente? Poxa vida, recente. Teve a chave do carro, que eu deixei no coisa do mercado. Aí, tá vendo? Então, eu esqueço a compra, eu esqueço a chave do carro. Mas eu acho que foi mais isso mesmo, né? Que eu esqueci. Eu tenho um costume que eu esqueci, eu comprei, eu uso uma coisa, eu compro várias dessa mesma coisa, que nem o Homer com a mesma roupa, sabe? Ah, é verdade. E aí, toalhinhas de academia, eu lembro que eu comprei tipo umas 10 de uma vez só, Mas sabe? porque você perdeu 5, né? Exatamente, todo lugar que eu ia, eu perdi uma toalhinha. Não, Eu só ia com a toalhinha e nunca voltava. Não, e o melhor era, no meio do treino. Você tava com a toalhinha, você perdia a toalhinha no meio do treino. Aí você vinha pra mim, perdi minha toalhinha. Como se eu fosse fazer um milagre e achar a toalhinha. Às vezes eu achava a toalhinha. Às vezes achava. Mas na maioria das vezes você chegava em casa e não tinha mais toalhinha. É, de fato, acontecia também. Acontecia com muita frequência. Eu perco a toalhinha. É, eu acho que é isso, né? Acho que temos um podcast. Temos um podcast. Recadinho final e seu jabá. Bom, pra você que tá querendo tratar do seu esquecimento, faça o plano de saúde. Não esqueça, é importante. Não esqueça, é importante, plano de saúde odontológico. Basta entrar em contato no E convênio não de esqueça saúde. de pagar os boletos do seu plano de saúde, que tem muito cliente seu que esquece. Esquece. Aí eles vão passar no médico, o que acontece? Ah, mas seu plano tá cancelado. Não. Aí vai lá ver, tá, sem pagar 6 meses. Não, isso quando não esquece de pagar 2 meses, o plano já tá cancelado. Daí a pessoa fala, mas se eu pagar agora, o plano reativa agora? Eu falo, minha senhora, não. Mas enfim, pra você não ocorrer isso também, né? Então faça favor, coloca lá na sua agenda pra você não esquecer de pagar o plano, coloca um débito em conta. E entre em contato com o convênio de saúde.online ou corretora sincera nas redes sociais, inclusive no YouTube. Muito bem, muito bom. E antes que a gente se esqueça, dá um like, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se tá vendo no YouTube. O podcast está disponível no Spotify, na Aurelo, na Anchor,
na Amazon, na Apple, no Google, em todos os lugares que você procurar, você acha a gente. E é isso. Eu vejo vocês semana que vem. Valeu, falou e até mais. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.